Oi gente, tudo bem? Esse é o módulo 17 de Química A do Caderno do Aluno 4. Lembrando que esse é o nosso último caderno, nós estamos no último bimestre, no nosso quarto bimestre. Aqui nós vamos falar sobre concentração de soluções, especificamente sobre ppm e ppb. Você deve bem lembrar que a gente já falou disso lá em cosméticos, quando a gente estava analisando exatamente concentrações de algumas substâncias que causavam algum tipo de prejuízo à nossa saúde ou ao nosso organismo, né? Substâncias essas que eram tóxicas, por exemplo, chumbo e o arsênio presente em alguns tipos de batons que tinham um limite máximo permitido, limite esse que era dado em ppm, parte por milhão, ou ppb, parte por bilhão. Especificamente, o que é o ppm e o que é o ppb? Quando você diz ou você encontra a informação ppm, nós estamos referenciando em 1 milhão de gramas de solução, ou seja, 10 a sexta. Então, se eu te disser que determinado componente, determinado cosmético, por exemplo, tem ali a presença de uma determinada substância de 1 ppm. Então, eu estou te dizendo que dentro de 1 milhão de solução pronta daquele cosmético, eu tenho 1 grama daquela dita substância desconhecida. Se eu te disser então que eu tenho 2 ppb de determinado componente, eu estou te dizendo que eu tenho 2 gramas em 1 bilhão de solução. Então, o número associado a essa unidade é especificamente a quantidade de soluto dentro de um todo que é a solução. Então, sempre procure referenciar o que for dado como uma função de exercício para você em gramas. Se te fornecer miligramas, trabalhe com a conversão para gramas. Em quilogramas ou toneladas, sempre procure trabalhar com os valores em gramas. Se preciso for, faça as conversões. Só lembrando que 1 quilograma equivale a 1000 gramas e que 1 grama equivale a 1000 miligramas e sucessivamente. Então, procure sempre trabalhar dentro da unidade de medida grama, que vai ficar sempre mais fácil de você entender e conseguir efetivamente um resultado na hora de fazer o seu cálculo, que propriamente dito pode ser determinado facilmente por uma regra de 3, que é o que a gente vai ver aqui nos exercícios logo mais abaixo. Aqui nós temos alguns exemplos dessas concentrações de parte por milhão e parte por bilhão. Aqui, o exemplo mais comum, talvez, que nós encontramos no dia a dia, é exatamente dos cremes dentais. Aqui está dizendo para nós que nós temos 1450 ppm de flúor. Essa informação quer dizer que há 1450 gramas de flúor em cada 1 milhão de gramas da pasta, ou seja, do componente pronto. Digamos que você é o dono de uma indústria de creme dental. Então, você está lá produzindo 1 milhão de gramas daquele creme dental. Então, dentro desse 1 milhão de gramas, está sendo colocado 1450 gramas de flúor. É essa informação que vem referenciada na embalagem como 1450 ppm de flúor. Na mesma ideia, pensando nisso como um sistema sólido ou líquido. Então, desse mesmo formato, nós temos também a parte por bilhão em massa, de sólido e líquido também. Aqui nós temos concentrações em, vamos dizer assim, em aspectos muito maiores do que um simples tubo de pasta de dente. Por exemplo, aqui nós temos um lago, onde provavelmente pode ser feita uma amostragem da água para ver o nível de contaminação, geralmente por mercúrio, em regiões próximas a garimpos ou que haja algum tipo de dejeto ou resíduos provenientes, por exemplo, como a gente ouve muito falar das barragens, que são bem comuns ali nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Então aqui está dizendo para a gente, por exemplo, que 1 ppb de íons de mercúrio indica que deve haver 1 grama de íons de mercúrio em cada 1 bilhão de gramas dessa água do lago, aqui como exemplo de amostra, que é exatamente até de uma barragem aqui em Cotia, na cidade, no estado de São Paulo. Nós também temos essa aplicação da parte por milhão em volume. A ideia é a mesma, a diferença é que talvez aqui você precise mudar o seu sistema de medida, né? As gramas agora vão dar lugar a litros. Então, quando eu tiver a informação de 5 ppmv,
seja 5 partes por milhão em volume, está querendo dizer para você que nós temos 5 litros de um determinado gás disperso, né? Seria, entre aspas, dissolvido em 1 milhão de litros do nosso ar atmosférico. A ideia é a mesma, só vou mudar a unidade de medida. ppm, trabalhe com gramas. ppmv, você vai trabalhar com litros, certo? As atividades aqui, se não estiver enganado, nós vamos passar por todas, são 4. E você vai resolver elas. A proposta aqui é você resolver essas atividades. Então aqui nós temos exercício que tem um determinado rótulo, que diz que a embalagem tem 200 gramas, e dentro dessa embalagem, além dos componentes gerais, nós temos que o teor de flúor é de 1.500 ppm. Então, com base nisso, qual é a quantidade de flúor que tem dentro desse tubo de 200 gramas? Lembrando que 1.500 quer dizer que tem 1.500 gramas dentro de 1 milhão de gramas de solução. Então, quanto eu tenho em apenas 200? Se você entendeu, essa é a regrinha de 3 que você pode aplicar. 1.500 está para 10 a sexta, x está para 200, que é a quantidade exatamente do peso líquido desse creme dental. O exercício 2 segue a mesma ideia, que você vai ter que fazer um pequeno raciocínio lógico rapidinho aqui comigo. Aqui está dizendo as amostras exatamente de lagos e rios, e aqui nós temos a informação de que no preparo das soluções 0,08 gramas de íon de ferro 3, ou seja, o ferro 3+, foi dissolvido em água suficiente para preparar 10 litros de uma solução padrão, que é a referência para ser feita a amostragem. Então, qual é a concentração expressa em ppm? Então, aqui nós temos a seguinte informação, que a cada 1 grama de água, ela equivale a 1 ml. Então, automaticamente, esses 10 litros equivalem a 10.000 ml, e que, por sua vez, equivalem diretamente a 10.000 gramas, certo? Então, quer dizer que se essa quantidade de ferro foi colocada dentro daqueles 10 litros, nós já temos uma primeira linha da regra de 3. 0,08 vai estar para 10 litros. Não use 10 litros, use 10.000 gramas. Afinal de contas, nós estamos falando de ppm, certo? Não de ppmv. Então, procure sempre utilizar em gramas. Então, 0,08 vai estar dentro de 10.000 gramas. E qual é o valor que estará dentro de 10 a sexta, uma vez que ele está pedindo a quantidade expressa em ppm, certo? É isso que você deve fazer aqui no exercício 2. O exercício 3 nos traz uma tabela, e aqui ele já mostra uma tabela com valores máximos permitidos para alguns metais na água potável. Aqui nós temos antimônio, arsênio, chumbo, cobre e o perigoso mercúrio. Então, de acordo com a tabela, quem é o mais tóxico? Você vai procurar aqui não pelo valor mais alto, e sim pelo valor menor. Porque quer dizer que se esse já é o valor máximo permitido, ele já está numa concentração tão pequenininha, mas já chega a ser o máximo, que qualquer coisa que for maior do que esse valor, já vai fazer com que essa água seja imprópria para o nosso consumo. Então, comparando os valores, você vai evidentemente dizer para mim quem é desses aqui o metal mais tóxico presente. E a explicação da resposta eu já te dei a dica. E aqui nós vamos considerar a amostra analisada da concentração de cobre no máximo permitido, ou seja, em 2 ppm. Isso se evaporasse 1 litro dessa água. Qual é a massa de cobre obtida no final do processo? Lembrando mais uma vez que a densidade da água é 1 grama por ml. Então, automaticamente 1.000 ml, ou seja, 1 litro, 1.000 gramas. Então, aqui você está vendo que a informação é de 2 ppm. Lembra o que quer dizer? 2 gramas dentro de 1 milhão de solução. Então, os 2 estará para 10 a sexta, e nós, evidentemente, teremos um X, o valor para ser encontrado em 1.000 gramas, que é o equivalente a 1 litro dessa água. E você vai encontrar qual é a massa de cobre dentro dessa amostra de 1 litro apenas. E, para finalizar, a concentração do volume máximo permitido, valor máximo permitido do mercúrio em ppb. Então, lembrando que aqui dentro nós estamos com ele em ppm. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer 0,001 está para 10 a sexta, afinal de contas é milhão. Então, nós teremos um valor de x para 10 a nona, que é o ppb. E assim você encontra qual é o valor dessa concentração do mercúrio para ppb. E o último, o exercício 4, vai seguir nessas mesmas propostas.
Aqui nós temos um relatório sobre qualidade da água do estado de São Paulo, lá de 2016, e fala que nessa distribuição nós temos um limite mínimo de 0,2 mg por litro até 5 mg por litro de limite máximo para diluição de cloro na água potável. Considerando a densidade da água seja igual à da água pura, ou seja, de 1 grama por ml, calcule, ou melhor, pede para calcular esses valores médios expressos em partes por milhão. Então, de novo, o que você vai fazer? 1 grama de água equivale a 1 ml. Então, quer dizer que nós temos aqui, num limite mínimo, 0,2 miligramas dentro de 1 litro. Ou seja, 0,2 miligramas de cloro em 1 litro de água. 1 litro de água tem 1000 ml, então tem 1000 gramas. Então, quanto equivale isso dentro de 10 a sexta? Só lembrando que você também precisa converter essa miligrama para grama. Só lembrando de novo que 1 grama tem 1000 miligramas. Você pode trabalhar com valores decimais ou simplesmente colocar valores aqui com expoente. Fica a seu critério. Vou repetir. Transforme esse valor de miligramas em gramas e transforme esse litros em gramas conforme a densidade de 1 grama por ml da água. Ou seja, os 1 litro vai equivaler a 1000 ml, ou seja, 1000 gramas. Faz para o valor de 0,2, faz para o valor de 5. Vendo que aqui o que ele está pedindo para nós é calculando, considerando que a densidade da água, calcule-se o valor médio. O que é um valor médio? Você vai pegar o máximo, somar com o mínimo e dividir por 2. Só que lembrando, esses valores já devem estar expressos em ppm. Terminou de fazer isso, você vai pegar o seu caderno de estudos e fazer a tarefa mínima, ou seja, as questões de 1 a 4. Ou seja, repetindo, faça as questões de 1 a 4 aqui do caderno do aluno, dentro do módulo 17. Terminou, vai para o caderno de estudos 4 e faz a tarefa mínima referente a esse módulo, que são as questões 1, 2, 3 e 4.